deltaedro é um poliedro cujas faces são todas triângulos equiláteros. Se um deltaedro convexo possui 8 vértices, então o número de faces desse deltaedro é... E aí, galera, bem-vindos para mais uma resolução aqui da prova da FUVEST, questão de poliedro convexo. Ele fala para a gente sobre um determinado poliedro chamado deltaedro, que é um poliedro formado em que todas as suas faces elas são triângulos equiláteros. Ele pede que a gente descubra quantas faces esse deltaedro possui, sob a condição de que ele possui 8 vértices. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar a famosa relação de Euler, né? A relação de Euler estabelece aí uma relação entre faces, arestas e vértices de poliedros convexos. Ela diz o seguinte, ó, que o número de faces menos a quantidade de arestas mais a quantidade de vértices dá exatamente 2. Eu vou utilizar essa relação e essa informação do problema e uma outra relação para a gente conseguir resolver a conta. Olha só. Toda vez que você quer calcular o número de arestas de um determinado poliedro, essas arestas elas podem ser definidas de que forma? Primeiro, você pode verificar quais são as faces, quais são os polígonos que formam as faces desse poliedro. Tá? No caso do deltaedro, as faces deles são determinadas por polígonos triangulares, são triângulos equiláteros. E aí, como é que você faz para conseguir determinar o número de arestas? Você vai fazer o seguinte, ó. O número de arestas é exatamente o número de lados que forma o polígono da face vezes a quantidade de faces. Professor, calma, vamos lá. A face é formada pelo quê? Por triângulos equiláteros. Um triângulo tem quantos lados? 3. Então você vem aqui e faz 3 vezes a quantidade de faces. Nesse caso, nós não sabemos quantas faces tem. Então eu vou simplesmente colocar aqui 3 vezes f. E aí você vai dividir tudo isso por 2. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Por exemplo, imagina que você tivesse com outro poliedro e esse poliedro, as faces dele fossem formadas por pentágonos. Por exemplo, se as faces deles fossem formadas por pentágonos, como é que você conseguiria construir a equação da aresta? A aresta seria o número de faces vezes o número de lado do polígono que forma a face. No caso, são pentágonos. Então, para esse outro caso, ficaria 5 vezes f, e aí você também divide por 2. Se você tivesse com um poliedro cujas faces fossem hexágonos, 6 lados, né? O polígono de 6 lados, 6 vezes f dividido por 2 é o número de arestas, tudo bem? Guarda essa dica aí e usa essa estratégia. Essa equação nós vamos compor dentro da relação de Euler. Então, vai ficar assim, ó. Faces menos arestas, no caso as arestas vale 3 vezes f sobre 2, mais a quantidade de vértices, que no caso do problema foi fornecido, vale 8. Tudo isso é exatamente igual a 2. Agora nós temos uma equação que possui uma única incógnita, que é o f, e a gente vai conseguir resolver esse problema tranquilamente, tá? Então, para a gente dar uma mexida aqui nessa conta, né, vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, aqui e aqui, tá certo? Então, vai ficar em cima 2f menos 3f. Tudo isso dividido. Como são duas frações com o mesmo denominador, eu posso colocar somente o 2 aqui. Mais... Vou passar esse 8 para o outro lado. Vamos jogar ele para cá. Vai ficar 2, ele está positivo, passa negativo, 2 menos 8. Fica assim, ó. Ok? 2f menos 3f é menos 1f, ou simplesmente menos f. Tá? E 2 menos 8 é menos 6. Esse 2 aqui, que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 8, 2 vezes o menos 6. Certo? Tranquilaço? Então, desse lado aqui nós temos o menos f. 2 vezes o menos 6, isso é menos 12. Os dois lados são negativos, a gente pode concluir tranquilamente que f é igual a 12. Então, esse poliedro possui exatamente face igual a 12. Ele tem 12 faces, né? Então, a alternativa correta aí pra gente é a letra E.
Guarda essa dica, viu? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima.